tarde a todos e a todas. É um prazer falar com vocês, falar com todo o estado de Santa Catarina, com as equipes de saúde. Eu já trabalhei algum tempo no Telesaúde, agora estou um pouco mais afastado. Tenho uma experiência de 7 anos em Medicina de Família e Comunidade e estou há cerca de 8 meses numa experiência de gestão. Mas, enfim, a gente tem que procurar se atualizar e sempre buscando melhorar as nossas práticas, mesmo que o escopo da minha atuação nesse período próximo esteja sendo um pouquinho na área de gestão. A motivação para eu fazer essa apresentação de hoje foi um grupo de homens que me procurou, um grupo de senhores, que solicitou orientações em relação à sua saúde e que fossem orientações adequadas à idade, o que eles deveriam buscar de check-up, o que eles deveriam buscar de exames, condutas, medicamentos necessários para melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida. E eu, preocupado com essa demanda, achei muito interessante a busca. Eu fui atrás de trabalhar como fazer uma prevenção nessa etapa da vida tão importante, mas que também não pecasse pela iatrogenia, pelos excessos, por custos e gastos desnecessários, porque muitas vezes o que ocorre é uma exploração em relação a essa demanda, né? O medo da morte, o medo da falta de saúde leva muitas vezes ao gasto com exames desnecessários, com recursos desnecessários, e cada vez mais a gente discute que a boa saúde ela está nos aspectos preventivos e no uso adequado de exames para cada idade. Então é com essa motivação, com a motivação do que na medicina de família nós chamamos de prevenção quaternária, que eu vou trazer esse debate de hoje. Tá? E depois deixo muito aberto, muito tranquilo para as equipes tirarem suas dúvidas. Um outro aspecto importante é que nós estamos no mês do Novembro Azul, que é um mês que se remete à saúde do homem, né? E um dos motes da saúde do homem é a questão do câncer de próstata, que é realmente um câncer bastante prevalente, importante, mas que também tem dentro de si algumas questões que são complexas no uso adequado do recurso e no uso adequado, na prevenção adequada. Como é a prevenção adequada em relação ao câncer de próstata? Isso é um pouco escamoteado, ainda é uma discussão bem calorosa no meio médico, então também vou trazer alguns elementos desse debate, aproveitando o contexto do Novembro Azul. Então vou dar início aqui à apresentação, né? Então o título que a gente colocou foi Saúde do Homem na Sexta Década de Vida, respeitando aí, pensando que na verdade da sexta década é uma etapa, né? A maioria dos cortes para a gente determinar se uma pessoa é idosa ou não é 60 anos. Alguns colocam 60, outros colocam 65. O município de Florianópolis, por exemplo, a partir dos 60. Se eu não me engano, alguns manuais do Ministério colocam a partir de 65. Então, a motivação maior é trazer esse envelhecimento do homem, né, que nessa década costuma ter algumas situações particulares, mas que se estendem ou por outras décadas. Então, por onde começar? É sempre a pergunta que nos motiva esse tipo de apresentação, quando foi encomendado para mim. Então, a minha motivação foi trabalhar a medicina baseada em evidências. A medicina baseada em evidências, exatamente ter o cuidado de não trazer estudo experimental. Tem um estudo em Nova York que diz que se eu beber água do Monte Everest eu vou viver mais. Não sei, estudos pequenos, insuficientes, então a gente procura trabalhar com conceitos bem estabelecidos, porque às vezes na água do Everest tem alguma substância tóxica que ainda não foi medida. E aí, 5 anos depois, se descobre que, na verdade, a água do Everest diminuía a vida e não dava vida para as pessoas. Então é esse o cuidado, né, de trabalhar aquilo que que a boa ciência estabelece como certo. Né? Então, lembrando que a prevenção de excessos médicos, os quais podem levar a medo, angústia desnecessária, danos físicos e psicológicos,
utilização inadequada de medicamentos, procedimentos e até a morte. Então, isso é a prevenção quaternária, né? Hoje nós pensamos em alguns níveis de prevenção, né? Então a medicina baseada em evidência, ela nos garante a boa ciência. A prevenção quaternária nos garante que a gente vai prevenir contra o excesso, prevenir para procedimento que pode incorrer a dano físico e até a morte, a dano psicológico e até a morte. Então é um conceito que hoje boa parte do mundo discute, não é uma discussão brasileira, é uma discussão que a medicina de família traz com muita força, que devemos ter um seminário, inclusive nacional, para o próximo ano, para o início do próximo ano, aqui em Florianópolis, debatendo o tema. E a promoção de saúde. Promoção de saúde em que um dos aspectos é o preventivo, né? Mas que envolve o ganho de qualidade de vida, que também é preventivo. Mas vamos dizer assim, a promoção de saúde, ela traz um contexto social, econômico dentro de si, ela traz um conceito de saída da saúde, ter boa educação, ter boas fontes de informação. Ela está resguardada, por exemplo, dentro do escopo da prevenção primária, dentro da categoria da prevenção primária. A prevenção primária é aquela que não exige um procedimento, que ela exige muito mais uma conduta que vai aumentar a qualidade de vida, que vai aumentar a segurança em relação à longevidade, em relação ao viver bem, né? E aí, lembrando o famoso exemplo do nosso amigo Michael Jackson, né? Michael Jackson era um usuário contumaz do sistema do sistema médico hospitalar, né? de substâncias, fez milhares de intervenções, usava medicamentos e morreu exatamente tomando uma medicação que ele já fazia uso e que ele usou em excesso, com respaldo inclusive do médico em que assistia a ele, que depois sumiu, teve toda uma polêmica. Então, veja, mesmo os milionários, mesmo as pessoas que têm acesso às melhores tecnologias, elas também estão submetidas ao perigo dos excessos de medicamento, dos excessos de intervenção. Então, cuidado com os excessos de remédio e cirurgia, né? Vocês podem acabar como Michael Jackson. Que Deus o tenha, todo respeito ao rapaz. Lembrando que o que tem larga evidência que não há perigo é a promoção de saúde, né? E a promoção de saúde, olha ali, é o idoso correndo, são as pessoas vivendo, sendo felizes, né, com a companheira, na sua vida sexual, na sua vida relacional com a família, andando de barco, fazendo ginástica, comendo, mas comendo de uma forma saudável, utilizando alimentos diversos, não ficando só, né, na cervejinha do fim de semana. Esse contribui com a felicidade, né, o churrasco e a cervejinha, mas eles, tudo em excesso a gente sabe que pode levar a algum tipo de dano. Então, a pessoa também tem que viver uma certa mediania nisso, né? Já dizia lá o nosso amigo Aristóteles, né? Então, a gente tem que viver bem, com uma alimentação ampla, com atividade física, e isso tem vasta evidência, não causa nenhum dano. Ser feliz não causa nenhum dano. Então, bom, e para as intervenções, para os exames, para os medicamentos, qual a minha base científica? Eu baseei a nossa apresentação de hoje muito no US Preventive Service Task Force americano, que é um órgão não governamental, ou seja, não atrelado a um viés de economia ou viés econômico, não atrelado a nenhum compromisso com a indústria farmacêutica, que trata das melhores evidências científicas em relação à intervenção. Então veja, um órgão não estatal, não empresarial, que trata das melhores condutas em relação a aspectos preventivos. E é uma das melhores agências em termos de intervenção, rastreio, né, baseado em evidências. Sem dúvida nenhuma, reconhecido como um dos melhores sites, uma das melhores bases de dados para as boas condutas médicas. O US PSTF é um grupo independente de especialistas em prevenção e medicina baseada em evidências, não ligados ao governo, é composto por prestadores de cuidados de saúde primários, como internistas, pediatras, médicos de família, então abarcando todo mundo, enfermeiros.
Então, o que o US Task Force traz como evidência grau A, aquela que tem estudos randomizados amplos, que tem meta-análise? O que é evidência grau A para o idoso, para a pessoa com 60 anos? O que a pessoa com 60 anos deve fazer? E o US Task Force diz o seguinte, olha, uso de AS. Isso eu até, quando eu procurei, eu falei, mas eu vou dar AS para todo mundo, vou trazer esse debate. Mas tem evidência científica que o uso do AS traz um benefício. Não é para todo mundo, mas para grande parte dos homens. Rastreio de câncer coloretal, sim, é um rastreio que muitas vezes é negligenciado e que tem benefício bem estabelecido. Rastreio de HIV, negligenciado culturalmente, às vezes a gente deixa de perguntar. E o consultório é um ambiente privado, importante de fazer essa pergunta. Como é que está a sexualidade? Né? O senhor já teve relação fora do casamento? É importante que o senhor me diga, porque tem alguns exames que eu posso pedir para o senhor. Então, ofertar isso, discutir a sexualidade, no Brasil é algo negligenciado. Medir a pressão arterial, algo simples, fácil de fazer. Não é medir toda semana, 3 vezes por semana, como alguns fazem, mas é medir principalmente no ajuste de medicamentos para aqueles que são hipertensos e para aqueles que não são hipertensos pelo menos uma vez por ano, para sempre estar acompanhando se a pressão arterial não passou a níveis inadequados. O rastreio de dislipidemias, que é o famoso pedido de colesterol. Hoje, nós temos intensos debates, porque a sociedade, se eu não me engano, a Sociedade de Cardiologia reconheceu que não dá para a gente fazer uma associação direta entre o colesterol alto e mortalidade por cardiovascular. Isso foi polêmico e está em debate no meio médico. Desculpa. Correção, não dá para fazer associação, dá. O uso de estatina como fator preventivo, o uso de estatina como algo que é a medicação que diminui o colesterol. Então o uso da estatina em relação ao aumento da longevidade é algo que está controverso, é bem estabelecido para prevenção terciária, para prevenção secundária e terciária, mas não tão bem estabelecido, por exemplo, para prevenção primária, secundária, ela também é limítrofe. Então o uso de estatina, recentemente teve algumas publicações questionando, mas por isso a dislipidemia está em debate no meio, né? Mas ainda é estabelecido como uma importante, colocado grau A de evidência de que a gente fazer o rastreio e orientar a alimentação adequada, orientar a redução dos níveis, ou monitorar os níveis de colesterol, diminui mortalidade, né? O rastreio de sífilis, ele é que está bem estabelecido, entra no rol das doenças sexualmente transmissíveis, né? E não fumar é uma orientação de prevenção primária, que eu fiz questão de colocar aqui, porque tem muita evidência em relação aos aspectos preventivos. Então, agora tentando fazer um debate de cada um desses pontos, né? O uso do AS, doença cardiovascular, é usado para prevenir doença cardiovascular, incluindo ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. É a principal doença cardiovascular, né? E o ataque cardíaco é a principal causa de morte nos Estados Unidos, e o AS é usado nessas comorbidades. Existem fortes evidências de que o AS reduz a incidência de infarto do miocárdio. Porém, existem fortes evidências de que o AS aumenta a incidência de sangramento gastrointestinal e pobres evidências de que aumenta a chance de AVC hemorrágico. Então, o que acontece? A gente vai particularizar com o paciente. O paciente é um paciente que usa anti-inflamatório, é um paciente que tem risco de fazer lesão gástrica. Então, esse paciente a gente deve ponderar se ele tem benefício para o AS. O paciente não tem problema gástrico, não toma outras medicações que irritam o estômago, não tem sangramentos, ele tem na família histórico de infarto. Esse é um paciente que deve ser indicado AS, né? O US Task Force conclui que para homens entre 45 a 79 anos, cuja avaliação do benefício de redução no infarto do miocárdio excede o dano por causa de um aumento no sangramento gastrointestinal, há fortes evidências de que o benefício total é substancial.
O medo seria, por exemplo, ou do sangramento ou também do AVC hemorrágico, aquele que estoura, faz o aneurisma, enfim. Não há correlação do uso do AS com AVC, de aumentar. Pelo contrário, ele tem algum impacto em AVC isquêmico. E ele tem impacto bem estabelecido na prevenção do infarto do miocárdio, então, que é a principal causa de mortalidade, né? Então, vale a pena. Rastreio de hipertensão. Todo adulto, a partir dos 18 anos, deve rastrear a hipertensão de 2 em 2 anos, se a pressão arterial for muito boa, for ótima, né? Abaixo de 12/8. E deve aumentar para anualmente, caso a pressão vá para níveis acima de 12/8, né? Ou, se já tiver o diagnóstico, enfim, né, de hipertensão, é ir para o ajuste da medicação. Recomenda-se que a hipertensão seja diagnosticada apenas após o uso, apenas após 2 ou mais leituras elevadas, em pelo menos 2 visitas com intervalo de 1 semana. É importante trazer isso, porque às vezes medir uma vez, está alterado, já dá o diagnóstico para a pessoa ser hipertenso. Não é assim, tem critério, né? Então deu uma pressão alterada, pede para ele vir novamente, a gente tem que considerar que ele fez um repouso, que ele não está com vontade de fazer xixi, que também pode elevar níveis de pressão, né, ter esvaziado a bexiga, não tomou nenhum estimulante, não fez exercício nos últimos 15, 20 minutos, então deixou ele lá descansando um pouquinho, aí você vai medir a pressão. Se mantém níveis elevados, aí sim o diagnóstico pode ser estabelecido. As doenças sexualmente transmissíveis, aqui eu vou abordar também o HIV, eu já falei sobre isso, o HIV tem que ser perguntado. Mas quando você pergunta de sexualidade, você não vai debater só HIV, você não vai ofertar só HIV, você também pode prevenir a sífilis. Então perguntar de feridinhas, pode falar sobre o HPV, então feridinha que aparece sobre o câncer de pênis, feridinha, verruguinha, tem alguma coisa na parte íntima, o senhor quer mostrar... como é que está a sua sexualidade, o senhor tem tido prazer, o senhor tem usado camisinha, o senhor é casado há muito tempo, o senhor teve relação fora do casamento. É muito comum, né, ter relação, homens terem relação fora do casamento, né, para os pactos matrimoniais, infelizmente, mas enfim, as pessoas têm relações e hoje tem relacionamentos abertos, tem diversos tipos de relacionamento, tem homens que frequentam bailes e a qualidade de vida tem aumentado a frequência em bailes, em namoros na terceira idade ou na melhor idade. Então, a pergunta sobre a sexualidade não deve ser passiva, não deve esperar uma queixa. Ela deve ser induzida, você deve perguntar para o idoso como é que está a vida sexual dele. É importante, é um aspecto importante. É ali que você vai criar o caminho para perguntar das DSTs. Então, nessa figura, nessa imagem, a gente tem o símbolo, por exemplo, do HIV, da prevenção do HIV e o uso da camisinha, e tem uma lesão ali típica de cancro, né, ou de sífilis, da lesão primária da sífilis. Então, perguntar é importante na visita da pessoa, né, é uma parte do rastreio. O rastreio do câncer coloretal também é muito negligenciado na nossa sociedade. O câncer coloretal é o 3º câncer mais comum e a 2ª causa de morte, por exemplo, por câncer nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem uma tradição de poucas pesquisas grandes, então, mas também tem grande evidência de ser uma causa, né, de mortalidade. O USPSTF recomenda o rastreamento para o câncer coloretal usando o teste de sangue oculto nas fezes, sigmoidoscopia ou colonoscopia, a depender da política pública instalada. Porque uma boa política de rastreio, ela tem que levar em conta o quanto eu consigo reproduzir ela na sociedade. Então, por exemplo, não adianta eu ofertar colonoscopia se eu vou deixar só o rico, só a pessoa ou a classe média vai fazer com o pobre não tem condição de pagar. Aí não é uma boa política. Então uma política é aquela que é replicável. Então colonoscopia para países desenvolvidos, que têm recursos tecnológicos na esquina, pode ser uma boa estratégia fazer a colono. Na maioria das vezes a gente vai fazer esquemas usando a pesquisa de sangue oculto e a sigmoidoscopia, que são procedimentos com menor custo e com a mesma eficácia das políticas de rastreio com colonoscopia, né? Então, a faixa etária é de 50 a 75 anos, depois disso o benefício se perde, principalmente porque o procedimento de colonoscopia envolve algum grau de risco, de sangramento, desconforto, dor, então deve ser cuidado. A partir de 75 anos o benefício é pequeno. Para o rastreio, lembra a diferença de rastreio e pesquisa de sintomas? Rastreio é a pessoa que está com boa saúde e quer o check-up.
ela não tem sintoma. Ela chega, doutor, eu quero check-up, eu quero ver o exame que eu devo fazer. Isso é rastreio. Agora, se a pessoa chegar, doutor, eu tô com as fezes alteradas, tem tá fétida, vermelha, tá estranho, eu tenho tido problema para evacuar, para ir aos pés, para fazer cocô, enfim, eu recentemente tá estranho. Aí isso é sintoma. Sintoma eu investigo. E uma das investigações normalmente é a colonoscopia. Então, sintoma é uma coisa. Agora, de rastreio, quando eu vou ofertar para a pessoa, então dos 50 aos 75 anos, as evidências sobre o método de rastreio sugerem que qualquer um dos 3 regimes seguintes terá aproximadamente a mesma eficácia em anos de vida ganha, assumindo 100% de adesão. Exame anual de sangue oculto de alta sensibilidade. De alta sensibilidade, às vezes, o laboratório municipal não oferta um bom exame de sangue oculto, então dá muito falso positivo. Isso é ruim para uma política pública. O Ministério da Saúde tem apontado o PSO, pesquisa de sangue oculto, como uma estratégia, mas os nossos laboratórios ainda deixam muito a desejar e a gente tem que buscar a fiscalização disso, né? Sigmoidoscopia a cada 5 anos, combinado com pesquisa de sangue oculto, a cada 3 anos, ou rastreio por colonoscopia de 10 em 10 anos. Então, qualquer uma dessas políticas de rastreamento são orientadas dos 50 aos 75. Agora, envolve risco, e a gente tem que ter claro isso, né? Os riscos existentes nas opções de rastreio adotadas são devido ao uso de procedimento invasivo, inicialmente ou na sequência da avaliação, porque às vezes eu faço PSO, ele deu positivo, ele tem bastante falso positivo, eu vou fazer a colonoscopia na sequência, ele só serve como uma peneira, né? Então ele não descarta. Então, ao fazer para todo mundo a colono, e se eu não tiver um laboratório bom também, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o uso de colonoscopia e estou aumentando o grau de potencial iatrogenia para o falso positivo, por exemplo, né? Então, nos Estados Unidos, a perfuração de cólon ocorre em um número estimado de 3,8 a cada 10 mil. Se contabilizarmos todas as complicações que podem ocasionar morte, evento adverso que necessitam internação, o número é maior. Ou seja, só perfuração, 3,8. Mas se eu contabilizar dor, sangramento, tudo isso vai para 25 por 10 mil. Às vezes, não, mas 25 por 10 mil não é nada. Mas se é o pai da gente, ou se é na gente, se a gente faz parte dos 3,8 ou dos 25, a gente fica puto. Né? Então é importante saber, desculpa a palavra puto, né? Não é elegante, mas é importante a gente saber. No caso da sigmoidoscopia flexível, as complicações graves ocorrem em cerca de 3,4 por 10 mil. Então um pouquinho menor do que a da colono direto. Né? Os benefícios da detecção e intervenção precoce declinam após 75. Então, de novo, para reforçar que rastreio não se faz depois de 75. Agora, investigação diagnóstica, sim. Então, para quem não tem uma ideia, né, assim, como é a colono, né, não é nada confortável, o paciente está acordado, né, às vezes não tem sedação, às vezes é um procedimento que se faz ali só com anestésico local, então é desconfortável, então a gente tem que saber. E na ida do caninho ali é que pode perfurar, pode sangrar, dar dor, então, para ter uma ideia, né, então garantir que a política de rastreio ela siga esses parâmetros. E em relação à dislipidemia, do colesterol, então homens a partir dos 35 devem rastrear para distúrbios lipídicos. Significa dizer, ele deve pesquisar colesterol total, triglicerídeo e HDL. O LDL ele pode calcular, não precisa gastar o dinheiro, né? Dá para calcular com esses outros 3. Mas, enfim, o lipidograma para quem faz, né? Com menor intervalo para pessoas que têm risco. Então, pessoas com risco você pode fazer anualmente ou até menos, a depender da tua estratégia. Intervalos mais longos para aqueles que não possuem risco elevado e tiverem níveis repetidamente normais. Avaliar colesterol total, HDL e triglicerídeos, avaliar glicemia de jejum apenas se tiver pressão arterial maior que 135. Aí essa é uma polêmica, né? As pessoas perguntam, eu devo fazer... Tem um outro slide que eu falo um pouquinho, na verdade, da evidência de rastrear diabetes. Rastrear diabetes, só há evidência, e de novo, a gente está trabalhando com a medicina baseada em evidência e prevenção quaternária. Só há evidência se a pessoa tem pressão alta. Rastreio, não é pesquisa de sintoma. Rastreio
só deve ser solicitado se a pessoa tiver pressão alta. Então, e aí a partir também dos 35, ou antes disso, desculpa, se a pessoa é hipertensa. Então, só para lembrar que o que a gente quer evitar essa placa é a placa de ateroma, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? A flechinha ali indica, é a placa de ateroma, que a gente agora dá para prevenir também orientando o cara a ter uma alimentação saudável, né? Vamos lembrar que se ele come sanduíche todo dia, com esse hambúrguer gorduroso, gostoso aqui, mas gorduroso, ele vai aumentar a chance de ter evento cardiovascular, principalmente se é sedentário, né? O tabagismo, gente. O tabagismo é o que é mais custo-efetivo, barato e amplo. Então é importante, sem ser opressor, né? Sem ser prescritor, de dizer, não fuma, que é isso? Você tá morrendo? Não é assim, né? Mas orientar, olha, gente, o cigarro está relacionado a uma maior mortalidade, a uma série de problemas. Então, quando que o senhor projeta parar de fumar? Nunca? Não, tudo bem, mas o senhor está ciente que é um problema para a sua saúde, né? E a gente tem que respeitar a decisão individual. Agora, não falar é que é o problema, a gente tem que falar, é nosso papel, né? Aqui eu trouxe as figurinhas mais para lembrar disso, para chocar, mas a abordagem com o paciente não pode ser tão radical, ela tem que ter um certo cuidado. Isso aqui é imagem para campanha pública. A campanha pública pode dar uma exagerada, né? Pode dar um efeito de massa, de impacto. Agora, com o indivíduo, a gente tem que ser muito respeitoso e entender que a gente está ali como um aconselhador, né? Como um aconselhador para melhorar a qualidade de vida dele, não como alguém que vai determinar a vida dele. A gente não tem esse poder. Então, por que parar de fumar, né? Não lembrar, é importante, de repente ter um flyerzinho, um negócio para entregar pro cara. Então, 200 mil mortes por ano, ele está relacionado, né? Eu tirei de um site de prevenção que ele era mais radical, né? Mas a ciência ela não é absoluta, então você não pode dizer que é o cigarro, mas ele está relacionado, ele tem relação com 200 mil mortes por ano, com 25% das mortes causadas por doença coronariana, com 45% das mortes de infarto agudo, por 85% das mortes causadas por bronquite, por 90% dos casos de câncer de pulmão, por 25% das doenças vasculares, 30% das mortes de outros tipos de câncer. Aqueles tópicos foram grau de evidência A, ou seja, aquilo que não pode passar, aquilo que tem vasta evidência. Grau de evidência B também tem vasta evidência, mas muitas vezes é menos pesquisado, muitas vezes tem um estudo grande, então por isso o grau de evidência B. Mas que é importantíssimo, né? Que é um grande elemento de justificação de uma verdade, né? Aí, bom, evitar o abuso de álcool, então perguntar para o indivíduo se ele bebe, qual a frequência, é importante na medida em que as consultas são realizadas, avaliar sintomas depressivos, né? Se a pessoa tá triste, pro idoso, você vai ver como é que está a energia, o senhor está se sentindo fraco, desmotivado, como é que está a motivação? Então, pela motivação é que você vai depois trabalhar. Não, estou feliz, está tudo bem, tô tranquilo, está tudo perfeito, maravilhoso. Aí você já vai descartar que ele tem uma depressão, né? Ou pelo menos afastar. Mas sempre perguntar, né, como é que está a energia, né? Lembrar dos critérios para a depressão. Orientar sobre alimentação saudável, rastrear para hepatite B e C, principalmente se teve conduta, ou se é de uma geração que fazia uso. Lá nos Estados Unidos, o pessoal da década de 70, todo mundo tem que rastrear, porque o pessoal usava muito injetável, é altamente estatístico, então o pessoal que nasceu, se eu não me engano, na década de 50, que pegou a juventude na década de 70, eles orientam a rastrear a hepatite para todo mundo. Mas a gente sabe que no Brasil é outra característica. Então, você vai perguntar sobre a sexualidade, sobre como é que foi a vida na juventude. Isso é importante, eventual, para saber em relação ao rastreio. Hepatite C, mais transmissão por transfusão sanguínea, por contato com agulha compartilhada, e a B, sexualmente transmissível, né? Evitar o uso excessivo, evitar o peso excessivo, a obesidade, também incentivando a atividade física.
prevenir-se contra doenças sexualmente transmissíveis, rastrear para diabetes se tiver pressão alta, que é aquilo que eu comentei anteriormente. O que você não deve fazer, né, como rastreio, não como investigação. Doutor, o profissional quer um check-up. Não deve ser solicitado exame de fezes, urina e sangue só porque ele pediu, ou de qualquer jeito. Não é qualquer exame de fezes, urina e sangue. Não é o parcial de urina, o hemograma e o parasitológico. Que a gente deve pedir, né? A gente deve orientar as nossas condutas em relação às melhores evidências. Então, você vai pedir um exame de sangue, você vai pedir dislipidemia. Você não precisa pedir hemograma para assintomático, né? A não ser que ele tenha sintoma de cansaço, tem alguma palidez, aí você vai pedir um hemograma também. Solicitar ultrassom de carótida, se não tiver histórico. O ultrassom de carótida, você aumenta a intervenção por stent, você faz o diagnóstico de... Se ele não tem AITs, né, acidente isquêmico transitório ou histórico de AVC isquêmico, o rastreio só cria angústia e intervenção desnecessária, porque se ele está assintomático, não há evidência de rastrear. Você pode gerar um procedimento que pode inclusive matá-lo, né? Então, não fazer raio-x de rotina, também se está submetendo a uma radiação, né, o paciente. Solicitar ECG de rotina, eletrocardiograma. O eletrocardiograma pode criar uma angústia, não é nem pelo exame em si, mas ele cria uma ansiedade. Às vezes tem uma arritmia que ele nunca sentiu, tem uma extrasístole, ele nunca sentiu nada, mas o fato de ter ela e ter descrita no exame pode gerar uma angústia. Então, exame de próstata, eu vou falar o porquê, né? A gente, Novembro Azul. Orientar suplementação vitamínica para melhorar boa saúde. Também tem várias vitaminas que a gente está vendo que tem inclusive malefício. Então cuidar um pouquinho com essa noção que a gente tem que qualquer vitamina em qualquer dose é algo bom. Então cuidar um pouquinho com isso. Então, falar sobre o câncer de próstata para a gente ir concluindo. Então, o câncer de próstata, sem dúvida, é um grave problema de saúde que afeta milhares de homens e é uma das principais causas de mortalidade em homens, principalmente acima dos 80, né, e suas famílias. A decisão de fazer ou não o rastreio, ela é individual. Enquanto política pública, Canadá não faz, Inglaterra não faz, Espanha não faz. Por que o Brasil iria fazer? Vocês entendem? Então, assim, nenhum país, não vou dizer nenhum, mas a maioria dos países desenvolvidos não fazem política de rastreio de câncer, de câncer de próstata. Eles fazem uma busca ativa de sintomas, mas não... Agora, é orientado em relação ao risco-benefício. Na Inglaterra, por exemplo, eles orientam. Se o paciente quiser, ele é ofertado o exame. Mas não é feito como uma campanha pública de exame de próstata. O paciente ele deve saber os riscos que ele está submetido diante de uma pequena possibilidade de benefício. Alguns pacientes se beneficiam, mas vários vão ter falso positivo. Evidências demonstram que o teste PSA produz resultado falso positivo a depender do corte em até 80% dos resultados, dependendo do valor de referência. Quando eu apresentei isso para o grupo de idosos, não, mas eu fui salvo a minha vida porque eu rastreei. Sim, algumas pessoas têm benefício. O problema é um grande número de pessoas que teve uma angústia ou teve um exame desnecessário. Do ponto de vista de política pública e do ponto de vista de oferecer para todo paciente é que é complexo, que é complicado. Homens com resultado positivo devem realizar testes adicionais. Então, fez o PSA, dependendo do corte, por exemplo, acima de 4. Acima de 4 é até aceitar, mas tem cortes que são acima de 3. Né? Aí ele vai fazer outros exames e nesse tempo ele vai ficar angustiado. Incluindo, inclusive, biópsia, que é um procedimento invasivo, que pode ter sangramento, que pode ter uma série de reações. Aproximadamente 15 a 20% dos homens que têm um resultado de teste PSA positivo realizarão uma biópsia. 1/3 dos homens que realizarem biópsia de próstata terão dor, febre, sangramento e outros sintomas. E cerca de 1% exigirá hospitalização. É importante saber disso e o paciente saber. Aqui só para brincar um pouquinho, né? Quem é o próximo? E chega o cara com um dedo enorme, né? Aquilo pode assustar os homens.
Devemos recomendar a reposição hormonal? Tá. Antes disso, assim, para comentar aqui, então, só para fazer esse fechamento em relação ao PSA e ao câncer de próstata, o problema maior são os falsos positivos. Existe uma teoria forte em relação ao momento do diagnóstico do câncer de próstata. Ocorre que muitas pessoas vão passar por uma fase assintomática, né, uma fase assintomática e depois a fase sintomática, e ele é um câncer extremamente lento. Então, algumas hipóteses colocam que quando ele fez o rastreio, ele descobriu uma fase assintomática, e ele passou aquela fase assintomática, sem sintomas, ia durar 5 anos. Né? Então ele ia ter 5 anos sem sintomas. Ele fez o diagnóstico, interviu, e aí estatisticamente ele vive 15 anos. Estatisticamente, ele vive 15 anos. Se ele tivesse esperado, então ele interviu e, por exemplo, ele ficou com incontinência urinária, que afeta até 30% das pessoas que fizeram o procedimento, que retiraram uma parte. Então ele ficou com incontinência urinária. Então ele viveu 15 anos com incontinência urinária. Enquanto que se ele esperasse pro diagnóstico a partir do sintoma, ele viveria 10 anos, porque o câncer é lento e vai fazer intervenção, 10 anos com incontinência urinária, por exemplo, né? E ele vai viver até os 80. Com câncer ou sem câncer, ele vai viver até os 80. Então você criou. Eu não vou aprofundar, mas você pode ter aumentado o tempo com um efeito colateral do procedimento sem um benefício real de ganho de vida total. Mas com a falsa impressão, porque ele teve uma impressão de que ele viveu 15 anos a mais estatisticamente do que ele viveria se tivesse esperado sintomas, que seria 10 anos a mais. Então esse é um dos, eu sei que é denso, mas esse é um principal dos argumentos para não estabelecer enquanto política pública o rastreio. Então por isso que se questiona, e por isso que é altamente controverso você vender o Novembro Azul como a época que o homem tem que fazer o PSA e o toque retal. O melhor é vender o Novembro Azul como a época de cuidado do homem, e aí discutir as diversas doenças em relação ao homem. Então esse é o melhor. Reposição hormonal é muito frequente perguntar, né? Cuidado, porque é normal diminuir a testosterona, diminuir a potência sexual, então perda de pelo, faz parte do processo natural da vida. E a reposição, ela aumenta a chance de câncer de próstata. Então cuidado com pedir testosterona para homens ou orientar que ele faça o rastreio, que ele faça a reposição, porque pode aumentar a chance dele ter tanto infarto quanto câncer. Né? Então não é recomendado oferecer nível de testosterona e reposição para todo mundo. Alguns homens podem se beneficiar, mas assim. A diminuição de produção hormonal não determina a fertilidade, então cuidado com essa associação. Eu quero engravidar e não estou conseguindo. Não é necessariamente a fertilidade, não necessariamente está relacionada ao nível hormonal. Devemos evitar medir níveis hormonais em homens, já que a reposição aumenta o risco de câncer. O que não podemos deixar passar, gente, isso é importante. Além daqueles aspectos de prevenção, que sintoma, o que eu tenho que investigar, eu tenho que saber, eu tenho que cavar. Sintoma de emagrecimento na pessoa a partir de 60 anos. Tem que investigar. Tem que investigar. Aí talvez o PSA se justifica para investigar porque é um câncer prevalente, o de próstata. Aí perguntar para ele da alteração urinária. Aí eu vou ter um sintoma que eu estou investigando. Aí eu vou pedir um hemograma, por exemplo, para ver se ele não tem perda e uma anemia crônica. Aí eu vou pedir, por exemplo, vou fazer um acompanhamento dele no próximo mês, na próxima semana. Então emagrecimento no idoso tem que ser visto com cuidado. Não é todo mundo emagreceu porque fez regime, não é isso. Mas ele emagreceu sem uma causa explicável, tem que investigar. Restrição urinária, dificuldade para urinar, tem que pedir o PSA, tem que fazer o toque retal. Isso não pode. Agora, a gente não pode ofertar para aquele sujeito, mas aquele que não fala, eu deixar de discutir com ele se ele tem sintoma urinário, esquecer de pedir o exame. Isso não pode. Então, mudança intestinal recente, começou a ter diarreia, começou a ter fezes presas, não pode. Abuso de álcool, tem que perguntar. Sofrimento do cotidiano, né, que a gente vai ver a depressão ou não. Vida sexual e DST, tem que falar abertamente com ele, tem que criar vínculo para isso. Mesmo populações conservadoras, a gente tem que criar os caminhos de forma respeitosa. Abandono de restrição, autonomia. A gente esquece, às vezes a gente esquece tudo e esquece de perguntar como é que está em casa, se ele está conseguindo tomar banho sozinho, se ele está conseguindo, né, 60 anos, eu até não tenho tantos problemas no decorrer.
riscos de acidente doméstico, mudança de ciclo de vida, quer dizer, o filho que saiu de casa, o que significa isso? Né? Ficou sozinho, aumenta a chance de depressão. Então, para fechamento, queria agradecer vocês, abrir agora para perguntas e lembrar da gente fazer um Novembro Azul sem excessos. Né? Fazer um Novembro Azul com boa política de saúde do homem, ofertando exame que deve ser ofertado, não esquecendo de fazer exame que deve ser feito, mas cuidar um pouquinho com o que a gente oferta e com as evidências que respaldam as nossas ofertas. Sem negligenciar o paciente, os medos e desejos dele. Nunca uma ação prescritiva. Ele quer fazer, dada a investigação, porque tem um medo que justifica, vamos trabalhar esse medo, vamos dizer para ele qual a melhor investigação em relação ao medo. Vamos particularizar esse paciente. Isso que não pode ficar de lado. Obrigado. Oi pessoal, a gente está aqui de volta. O pessoal de Uruçanga então aqui fez um comentário, Igor, se tu quiser conversar com eles. Eles disseram que um dos grandes problemas que eles têm ali na cidade, em Uruçanga, é a falta de exames e que os pacientes vêm à procura e não tem como dar esse exame para eles. Então eles estão fazendo coleta de testes de HIV, sífilis, HCV, desculpa. Uhum. Então eles falam que esse é um dos grandes problemas ali que eles enfrentam, não ter o exame, né? Uhum. Mas eu acho que é um problema importante, acho que tem que ser sanado com políticas públicas, eu acho que tem que ser cobrado do município, do estado, acho que é um desafio mesmo. Mas também não esquecer que boa parte do arsenal é de baixo custo, né? Você conversar com as pessoas, né? Você fazer a orientação de prevenção, né? Conversar sobre sexualidade, conversar sobre algumas dicas. Às vezes você pode usar até para alguns sintomas plantas medicinais, que são chás, né? A Gisele deve falar bastante aqui, enfim, sobre esses tópicos. Então dá para você usar bastante coisa. E tem exame que é barato. Se o município não faz, é negligência. Colesterol é um exame barato. Ele custa, se ser comprado no laboratório, custa R$7 em grande escala. Né? Para o paciente, mesmo se você for pedir para ele pagar, ele vai pagar R$20 no máximo cada exame. Ele vai gastar, normalmente fica R$30 para ele fazer os exames de colesterol, por exemplo. Né? E bom, o município já está ofertando HIV, hepatite, que são exames um pouquinho mais caros, né? Então já está economizando por essa linha. A pesquisa de sangue oculto também é um exame barato, a questão é a garantia do laboratório. Então só cuidar isso, que às vezes uma investigação, o paciente tem condição de fazer, então tem que dialogar isso com ele. E aquele que não tem condição de fazer, deve ser orientado a reclamar na ouvidoria do SUS, deve ser orientado a procurar o Conselho Municipal para denunciar a situação, deve ser orientada, por exemplo, se for um exame extremamente necessário, entrar na justiça, denunciar o município. Então, quando é por negligência do município, deve ser denunciado. Óbvio, quando não é uma questão de negligência, é uma questão de custos. Eu estou numa figura de gestão, então eu sei que às vezes tem falta de recurso, falta de dificuldade mesmo do município, aí o município tem que ser um parceiro. No Conselho Municipal, por exemplo, para buscar recursos do Estado ou do país, enfim. Claro. O pessoal de Uruçanga está aqui digitando, vamos esperar então o comentário deles. Pessoal, qualquer dúvida, então, como a gente já repetiu aqui, por favor, podem mandar. Claro que depois vocês podem, né, solicitar as teleconsultorias, como vocês já estão aí acostumados, mas é bom aproveitar aqui a presença do Igor aqui, exclusivo pra gente poder fazer as perguntas para ele. Vou esperar aqui, então, a resposta ali do pessoal de Uruçanga. Então, eles falaram que no final do ano, então, o caixa da prefeitura já está encerrando as contas, né? Final do ano é sempre complicado, né, gente? O orçamento ele é aprovado para o outro ano. Então, agradecendo aqui, então, a web de hoje. Então é isso, Igor, tu tem quer deixar alguma dica, alguma palavra final aí pro pessoal? Queria de novo agradecer o Telesaúde de proporcionar a oportunidade de conversar com vocês. É sempre um prazer para mim, eu gosto de estar aqui, eu gosto de falar sobre assuntos que eu acho importantes, e esse é um assunto que eu acho que é importante.
Acho que a gente precisa melhorar bastante a atenção primária, a atenção básica do estado de Santa Catarina. Eu acho que o Telesaúde é um grande parceiro, um aliado nisso. Acho que a gente tem que começar a usar bastante ele e difundir para os nossos colegas. Então, meu sentimento é de gratidão por estar aqui e poder estar falando, conversando com vocês. É um prazer sempre, viu? Tá ótimo, Igor. Muito obrigada, pessoal. Então é isso. Boa tarde a todos e depois vocês fiquem atentos que essa web fica depois disponível no portal do Telesaúde e também no YouTube. Muito obrigada e boa tarde.